Imaginem num ambiente tal como esse, num ambiente onde o meu lugar de segurança ele é devastado. Vejam, é de uma maneira muito repentina que isso acontece. É pensar que esse contexto em si, ele é um contexto muito traumático. É uma situação de caos muito grande, em que as perdas elas são inúmeras e rompendo de uma maneira muito brusca com o movimento natural da vida. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vim aqui mais uma vez para falar sobre essa sequência de vídeos que eu estou fazendo para vocês agora no mês de novembro. E hoje eu vou falar especificamente sobre emergências e desastres. Quais são as perdas que existem nesses cenários, nesses contextos? Eu sou Natália Aguilar, sou psicóloga, psicóloga perinatal, especialista em luto. Esse é meu canal do YouTube. Se você que me acompanha aqui, você vê que eu venho fazendo uma sequência de vídeos aí já tem um tempinho para trazer informação de qualidade para você, conteúdo de qualidade para que a gente possa ampliar esse universo aí das perdas, dos lutos, dos nascimentos com mais dignidade, com mais humanidade, tá bom? Então, hoje o tema vai ser emergências e desastres. Quais são as perdas que existem nisso? Primeiramente, eu acho que é importante a gente definir o que que é um contexto de emergência e desastre. As palavras por si só, elas acabam dizendo, mas eu vou trazer alguns exemplos de coisas que a gente vem vivenciando no nosso cenário atual, na nossa contemporaneidade. Então, a gente pode dizer que a guerra, ela é um cenário de emergência, um cenário de desastre. A gente tem aí duas guerras acontecendo, né? Então, temos lá da Ucrânia e a Rússia, temos a guerra agora dos palestinos com Israel. São contextos em que tudo se torna muito caótico. Lembra lá que eu falei no vídeo anterior sobre a reconfiguração do meu mundo presumido, que eu preciso reconfigurar? Imaginem num ambiente tal como esse, num ambiente onde o meu lugar de segurança ele é devastado. Então, é, é um cenário, gente, que vai muito além, né, das perdas. Eu não diria que, novamente, não é medindo que perda dói mais e que perda dói menos, mas é colocando no sentido do que é mais traumático. Geralmente as perdas dentro de ambientes em que existem esse cenário de emergência e desastre, elas são perdas muito traumáticas, porque elas são perdas que acontecem de maneira repentina. Então, a gente está falando aí do cenário de guerra. Imagina você lá, esses dias, né, foi publicado lá que um hospital lá palestino foi atacado. Imagina você lá no hospital, você está, né, um doente, né? Você está lá internado, recebendo os cuidados, e de repente um míssil cai, uma bomba cai no hospital. Então, vejam, é de uma maneira muito repentina que isso acontece. E aí, de novo, né, a gente tem perdas inúmeras, não só de vidas que se perdem. A gente tem sim muitas perdas de vidas, mas a gente tem uma perda de contexto, a gente tem uma perda de cenário, a gente tem uma perda de relações, enfim, existem muitas coisas que estão envolvidas aí a esses tipos de perdas, e que é importante para as pessoas que trabalham nesse contexto, né, de mitigar as emergências, mitigar os danos das emergências e traumas, mitigar é diminuir, né, as perdas. Então, é pensar que esse contexto em si, ele é um contexto muito traumático. Então, eu falei um pouquinho das guerras, mas a gente tem as chuvas, a gente tem os massacres nas escolas, que também pode ser considerado algo que tem acontecido, infelizmente tem acontecido muito, mas pode ser considerado também um cenário de emergência, desastre e emergência. É, acidentes aéreos, enchentes, né, provocadas pelas chuvas.
e rompimento de barragens. Todos esses eventos, eles podem ser considerados eventos de emergências e desastres. Emergências no sentido, né, de quando, por exemplo, a guerra, os massacres, e a gente tem aqueles desastres naturais também, que são os rompimentos das barragens. A gente teve há alguns anos atrás em Brumadinho, em Mariana, chuvas que provocam enchentes. A gente teve recentemente, né? Mais no início do ano, a gente teve no litoral norte aqui de São Paulo, chuvas muito intensas que provocaram enchentes terríveis, que provocaram deslizamento de terra no litoral norte de São Paulo. A gente teve recentemente chuvas muito intensas também em Santa Catarina, que também o rio subiu e inundou muita coisa lá. A gente teve uma barragem que se rompeu recentemente na Líbia, e que também devastou a cidade, gente. A cidade praticamente deixou de existir. Tudo foi levado, e é uma cidade litorânea, então tudo foi levado para o mar. E aí a gente teve relatos de que o mar começou a devolver as coisas, né? As coisas que foram arrastadas, os corpos que foram arrastados. Então, é uma situação de caos tremenda. É uma situação de caos muito grande, em que as perdas elas são inúmeras. Eu acho que é importante a gente poder falar quando a gente vai atuar num cenário desses, não dá para a gente ter, eu vou usar até a palavra prepotência, de achar que a gente vai resolver tudo lá, de achar que a gente vai resolver tudo aquilo que essas pessoas perderam. As perdas, elas são inúmeras, e o nosso papel, muitas vezes, ele vai ser não deixar que a coisa fique pior, diminuir as coisas que podem piorar em detrimento desse evento caótico que aconteceu. Muitas vezes é um trabalho que leva muito tempo para a gente poder dar conta e de atender às necessidades das pessoas. Mas, enfim, aqui eu não estou assim para me adentrar muito no trabalho das pessoas que atuam nesse cenário, mas sim nas perdas em si que as pessoas elas acabam passando. E aí a gente tem a questão de que essas perdas elas têm diversos vieses, elas têm diversos pontos de vista. Então, eu tenho a perda humana, muitas pessoas morrem nesses desastres, né? Vidas inúmeras são perdidas de crianças, bebês, crianças, adolescentes, adultos, homens, mulheres, idosos, vidas são tiradas sem nenhum aviso prévio, sabe? E rompendo de uma maneira muito brusca com o movimento natural da vida. Temos perdas ambientais. Muitas vezes, principalmente quando acontecem, né, os desastres ambientais, que nem, por exemplo, quando aconteceu lá o rompimento de barragem de Brumadinho, toda uma cidade foi devastada. A lama passou por cima de tudo. Então, e intoxicou as águas do rio, intoxicou as terras, intoxicou, né? Enfim, o cenário ele virou praticamente um cenário que não era possível ser habitado. Tem um relato de Pompeia, que era eu não sei se vocês já tiveram acesso a isso, eu não me lembro muito bem como que foi a história, mas existia um lugar no mundo aí, né, que se chamava Pompeia, e esse lugar ele foi devastado pelas lavas de um vulcão. Então, um vulcão entrou em erupção e esse lugar ele sumiu do planeta, né? Por conta desses eventos naturais. Outro evento que é bastante conhecido é Chernobyl, que é um lugar que ficou inabitável por conta da contaminação, né, nuclear. Né? Também não me lembro muito bem a história, né? Mas se alguém quiser me ajudar a lembrar direito aqui, né, pode colocar aqui nos comentários. Mas foi um lugar que houve uma destruição ambiental tamanha que não pode mais ser habitado por conta da contaminação nuclear que existe nesse lugar. Então, a gente está falando de perdas ambientais aí. Quando a gente fala das chuvas, os deslizamentos de terras, as enchentes dos rios, os rios que enfim, tomam conta aí das cidades. A gente tem também
A perda material, né? Quando as enchentes, né? Quando uma enchente leva tudo aquilo que a gente tem, quando uma enchente destrói o lugar que a gente mora, o lugar que a gente trabalha, os nossos documentos, né? Que traz a questão da nossa identidade. Muitas vezes as pessoas perdem tudo. Elas perdem roupa, elas perdem muito a coisa da identidade. É importante que a gente possa olhar para essas perdas, porque muitas vezes não sobra nada, só sobra o corpo da pessoa, né? E isso sem contar, né, se essa pessoa perdeu familiares, enfim, né, que são as perdas humanas que a gente já falou agora há pouco. Então, tem as perdas materiais, muitas vezes essa pessoa ela também ela fica sem emprego, porque o lugar onde ela trabalhava também foi devastado por um evento como esses. Nós temos a perda social. Essas pessoas elas deixam muitas vezes de interagir. Por exemplo, se um lugar ele é devastado, uma escola. Ah, vou usar o exemplo do hospital que eu falei para vocês. Do hospital lá na Palestina que foi atacado por um míssil. Vamos pensar que nesse hospital existem funcionários, existem pessoas que se veem todos os dias, existe uma rotina que fazem com que essas pessoas interajam. De repente, esse hospital ele é atacado. Bum, não existe mais. Acabou o hospital. Essas pessoas, ainda que elas sobrevivam, como é que elas retomam essas relações que elas mantinham todos os dias? Percebem que esse mundo presumido, ele vai precisar ser reconstruído. E ele vai precisar ser reconstruído de uma maneira, assim, na verdade, assim, né, ele foi destruído de uma maneira muito abrupta. E para reconstruir esse mundo presumido, não é um caminho tão fácil. Porque em eventos como esses, desastres e emergências, as coisas elas acontecem sem pedir licença. Elas acontecem de maneira muito abrupta, de maneira muito agressiva, muito violenta. E isso faz com que esse evento ele se torne mais traumático. E temos também a perda econômica, que é muito importante também. A forma como nós nos ajustávamos antes desse desastre e a forma como nos ajustamos economicamente depois desse desastre. Muitas pessoas, elas perdem tudo que têm e economicamente elas ficam falidas. Algumas pessoas até são indenizadas, né, quando acontece, por exemplo, um desastre aéreo. Existem indenizações, né, que as empresas das aeronaves, elas pagam para os sobreviventes, mas não existe indenização que pague um trauma desses. Então, existem perdas de todo modo existem perdas. E são perdas que atingem pessoas, comunidades, sociedades e que perduram por muito tempo. Eventos que eu contei aqui para vocês, por exemplo, de Pompeia, Chernobyl, são eventos que aconteceram há muito tempo, mas são eventos que ficaram na história, né? Ficaram na história e estão presentes de alguma forma. Quando a gente fala em eventos traumáticos, gente, só para a gente já ir fechando essa conversa, quando a gente fala desses eventos que são eventos potencialmente traumáticos, a gente está falando de um trauma individual e de um trauma coletivo. O trauma individual, a gente entende que seja a baixa das defesas dessa pessoa, né? Ela não é como se eu precisasse, né, o tempo todo de alguns recursos para lidar com algumas situações, e de repente esses recursos eles somem. E aí eu não consigo lidar com essa situação. Muitas vezes eu fico paralisado, estagnado ali naquele lugar, vivenciando aquele trauma dia após dia. E além disso, eu tenho também o trauma coletivo, que vai afetar essa parte da sociabilização das pessoas. Como é que as pessoas elas continuam mantendo um vínculo, né? Como é que elas continuam a socializar, que é essa faísca que faz com que as pessoas socializem, com que elas fiquem juntas, como é que elas constroem isso a partir da vivência de um trauma? Como é que elas voltam a socializar a partir da vivência de um trauma? Tá? Então, muitas vezes, os vínculos formados, eles também são afetados, porque cada pessoa viveu múltiplas perdas. Então, quando a gente fala de perdas em emergência,
emergências e desastres, a gente tem que considerar esses contextos que eu falei para vocês. É uma situação muito difícil, é uma situação muito caótica, e como eu falei, para aqueles que atuam nessa vertente, o objetivo sempre precisa ser diminuir as perdas, porque elas já são muitas por si só. É diminuir que se tenham mais perdas dentro desse processo. É ajudar as pessoas a não caotizar mais o momento, pois o momento já é caótico por si só. Bom, gente, muito obrigada por quem esteve aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.